E as senhoras? Muito obrigado. Sr. Ministro da Economia e do Mar, Sr. Professor António da Costa Silva, Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, do Trabalho, da Administração Local e Ordenamento do Território, Senhores Deputados, Vereadores, Sr. Inspetor-Geral da ASAI, dirigentes de vários organismos da administração pública, presidentes e demais representantes dos parceiros sociais, dirigentes associativos, queridos amigos, minhas senhoras e meus senhores. Vamos dar início, portanto, a esta sessão da tomada de posse dos órgãos sociais da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. E eu desejava-lhes só dar as boas-vindas e agradecer-lhes a presença neste ato que é para nós de maior importância, é a renovação dos quadros. Portanto, eu vou passar a palavra à doutora Ana Vieira. Boa tarde a todos. Vou ler o auto de posse e depois começarei a chamar os membros dos vários órgãos sociais. Auto de posse dos órgãos sociais da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, eleitos para o quadriênio 2022 a 2025, em Assembleia Geral Eleitoral realizada no dia 12 de abril de 2022, no Hotel Olicipo Oriente, em Lisboa. Aos 27 dias do mês de abril de 2022, pelas 17 horas, na Fundação Oriente, onde se encontrava o Sr. Dr. Fernando Lopes Cardoso, na qualidade de Presidente cessante da mesa da Assembleia Geral desta Confederação, para conferir esta posse comigo, Ana Vieira, Secretária-Geral da CCP, compareceram os senhores abaixo indicados a fim de tomarem posse dos cargos adiante mencionados para que foram eleitos na Assembleia Geral referida. Passo a chamar a mesa da Assembleia Geral. Presidente, Carlos Moura, Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que toma ainda posse por inerência como membro do Conselho Geral. Aqui primeiro. Muito obrigada. Vice-Presidente Werther Gomes, Groquifar, Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos, toma ainda posse como membro do Conselho Geral. Secretário, Mário Saramago Ferreira, Associação Empresarial dos Concelhos de Louros e Odivelas, toma ainda posse como membro do Conselho Geral. Secretário Suplente, Ricardo Santos, Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde. Obrigada. Secretário Suplente, Pedro Pestana Bastos, Associação Nacional de Empresas de Lotaria e outros jogos de apostas. Passo agora a chamar os membros da direção. Presidente, João Vieira Lopes, Associação de Distribuidores de Produtos Alimentares. Toma ainda posse por inerência como Presidente do Conselho Geral. Senhor. Vice-Presidente, Paulo Fernandes, Associação Nacional de Farmácias.
Vice-Presidente Executivo, Hélder Pedro, Associação Automóvel de Portugal. Vice-Presidente Executivo, Walter Mirandês, Associação Comercial do Distrito de Viseu. Vice-Presidente Carla Salsinha, União das Associações de Comércio e Serviços. Não está presente o Vice-Presidente Executivo e Diretor-Tesoureiro, Gustavo Duarte Antrando, Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias. Vice-Presidente Afonso Carvalho, Associação Portuguesa das Empresas do Setor Privado de Emprego e Recursos Humanos. Sim. Vice-Presidente Luís Cabasso Martins, Antropa, Associação Nacional de Transportes de Passageiros. Vice-Presidente Executivo Vasco Álvares de Melo, Associação Nacional de Instituições de Pagamento e Moeda Eletrónica. Vogal José de Matos, Associação Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construção. Vogal Alexandre Ferreira, ANECRA, Associação Nacional das Empresas de Comércio e Reparação Automóvel. Vogal José Hernani Costa, Associação Empresarial de FAF, Cabeceiras de Basto e Celúrico de Basto. Vogal Francisca Risso Pedro, Associação do Comércio, Indústria, Serviço e Turismo do Distrito de Setúbal. Vogal Luís Teodoro, ASOFT, Associação Portuguesa de Software. Vogal Maria de Fátima Portolês, Associação Portuguesa de Facility Service. Não está presente o vogal José Luís Presa, ANESP, Associação Nacional das Escolas Profissionais. Vogal José Júlio Valcastre, Portugal Ativo, Associação de Clubes de Fitness e Saúde.
Vogal suplente, Miguel Pina Martins, Associação das Marcas de Retalho e Restauração, toma ainda posse por inerência como membro do Conselho Geral. Aí. Aí. Obrigada. Não está presente o vogal suplente Fernando Tomás, Associação Nacional dos Ópticos. Tomaria ainda posse por inerência como membro do Conselho Geral. Não está presente o vogal suplente Lino Ferreiro, Associação de Comércio, Indústria e Serviços da região de Leiria. Tomaria ainda posse como membro do Conselho Geral. Não está presente o vogal suplente Daniel Vilaça, Associação Empresarial de Braga, que também tomaria posse por inerência como membro do Conselho Geral. Vogal suplente Jorge de Almeida Pires, Associação Portuguesa de Contact Centers, toma ainda posse por inerência como membro do Conselho Geral. Na página seguinte. É, Paulo. Onde é que está a folha? Ai, que chatice. Obrigada. Vogal suplente, Susana Gato, Associação de Produtores Independentes de Televisão, toma ainda posse por inerência como membro do Conselho Geral. Vogal suplente, Paulo Caiado, Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, toma ainda posse por inerência como membro do Conselho Geral. Não está. Vogal suplente, Miguel Fernandes, ou Miguel Garcia, como gosta de ser chamado, Associação Portuguesa de Barbearias, Cabeleireiros e Institutos de Beleza, toma ainda posse por inerência como membro do Conselho Geral. Aqui, até por aí. Encontrou? Miguel Fernando. Estará na folha a seguir. Encontrou? Está aqui. Obrigada. Vou voltar a chamar o vogal da direção Luís Teodoro da Asoft, que penso que entretanto chegou. Vou procurar aí o seu nome. Passo a chamar os membros do Conselho Fiscal. Presidente Carlos Ferreira, APEC, Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e Administração, toma ainda posse por inerência como membro do Conselho Geral. Vice-Presidente Armando Correia, Associação Empresarial do Concelho de Cascais, toma ainda posse como membro do Conselho Geral. Aqui. E agora tenho que procurar estar por aí. Não será na próxima. Obrigada. Não está presente o vogal Carlos Alves António, Associação Empresarial da Serra da Lousã. Chamo o vogal Manuel Cunha Júnior, Associação Empresarial de Viana do Castelo.
Obrigada. Chamo o vogal Carlos Vieira, Associação de Mediadores de Cooperação de Empresas. Não está presente o vogal suplente Fernando Sá Pereira, Associação Empresarial do Concelho de Matosinhos, e também não está presente o vogal suplente Manuel Nobre, da Somefer, Associação Portuguesa de Grossistas de Aços, Metais e Ferramentas. Passo agora a chamar os membros do Conselho Geral, que ainda não chamei anteriormente. João Albuquerque, Associação Comercial e Industrial de Barcelos. Pois isso tenho que procurar. Aqui. José Aleixo, Associação Comercial de Espinho. Não está presente o membro da representante da ACRAL, Miguel Faísca. Chamo então Nuno Lopes, Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz. Obrigada. Sérgio Bento, Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa. Vítor Pimentel, Assisat, Associação Empresarial do Alto Tâmega. Não está presente o membro Rodrigo Silva, Associação Nacional do Ramo Automóvel. Penso que também não estará presente Ana Reis Mota, da Associação de Empresas de Segurança. Chamo João Paulo Range, Associação Empresarial dos Concelhos de Vila Franca, de Xira e Arruda dos Vinhos. Obrigada. Tomás Martins, AN Beira, Associação Empresarial do Nordeste da Beira. Não está. António Reis, Associação Nacional de Escolas de Condução Automóvel. Obrigada. Domingos Marques, Associação Comercial de Ponte Soura. Paulo Carreira, Associação Portuguesa dos Profissionais do Setor Funerário. Não está presente o membro Jorge da Veiga França, Associação Comercial e Industrial do Funchal. Chamo Mário Parra da Silva, Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Obrigado. Vasco Santos, Associação Nacional do Corpo e Cabelo. Francisco Araújo, Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponta Barca. Passo agora a chamar os membros do Conselho Geral a título individual. Alexandre Nilda Fonseca.
Armindo Silva. Domingos Macedo Barbosa. Fernando Lopes Cardoso. João Lopes Ribeiro. Não está. José António Cortes. Marcelino Pena Costa. E, por último, Nuno Camilo Oliveira. Após devidos efeitos, se lavrou o presente auto de posse, que depois de lido e subscrito pelos empossados, vai ser assinado pelo empossante e por mim, Ana Vieira, que o lavrei. E pronto. Já está. Se chama o engenheiro, não é? Convido agora a usar a palavra o Presidente da Direção, João Vieira Lopes. Esqueci-me daquilo que o nosso saudoso Presidente Jorge Sampaio chamava a lista dos vocativos, em que tradicionalmente sou um gafeiro. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Ministro da Economia do Mar, António Costa e Silva. Siga a norma do Governo de não ter títulos, pelo menos no portal. A Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Menos Godinho. Os Srs. Secretários de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, de Carlos Miguel, em representação também da Sra. Ministra da Coesão Territorial, penso que é esse o nome. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e o Sr. Secretário de Estado de Trabalho, Luís Miguel Fontes. Quero também cumprimentar e agradecer a presença dos vários autarcas aqui presentes, dos deputados,
do Sr. Inspetor-Geral da ASAI, Pedro Portugal Gaspar, os dirigentes dos vários organismos da administração pública, representantes dos parceiros sociais, dirigentes associativos e, enfim, todos aqueles que foram convidados e disponibilizaram a estar presentes. Eu queria, antes de intervir sobre alguns temas que julgo pertinentes na tomada de posse de uma nova direção, colocar aqui duas questões, perdoem-me, de caráter particular. Em primeiro lugar, eu queria agradecer publicamente ao Dr. Fernando Lopes Cardoso, Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos 3 últimos mandatos, pelo trabalho e pela cooperação, pela cumplicidade desenvolvida nestes 3 mandatos, em frequentes reuniões, em telefonemas a horas próprias e a horas impróprias, especialmente. Dr. Lopes Cardoso foi dirigente da Federação Retalhista, que foi uma das instituições de origem à CCP, foi presidente do Conselho Empresarial do Centro, foi presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz e tem um longo passado de colaboração e de atividade no quadro da CCP e do movimento associativo em geral. Neste momento cessou as suas funções, aceitou continuar, no entanto, no nosso Conselho Geral, que é um órgão que vai ter um papel também importante como a Câmara de Ressonância das aspirações dos diversos setores que estão presentes na CCP e, portanto, queria aqui manifestar publicamente esse agradecimento, até porque, por tradição, os presidentes da Assembleia Geral na CCP, ao contrário de outras instituições, têm uma tradição de ser elementos ativos na sua gestão e na sua definição de posições. Agradeço-lhe muito esta colaboração e esta cooperação e gostava que isso ficasse aqui expresso publicamente. Em segundo lugar, queria referir que estes novos corpos sociais, esta nova direção, são um elemento importante em termos estratégicos para o futuro desta Confederação. Desde 95, os corpos sociais da Confederação, e em particular a direção, eram obrigatoriamente constituídos por representantes de 3 grandes divisões. As associações de caráter local e regional, as associações de caráter setorial verticais nacionais e as associações de serviços. A CCP sempre apostou na perspectiva de ser a grande confederação transversal do comércio e serviços e é essa a nossa vocação. Não somos mais nem menos, nem nos pomos em bicos dos pés para pretender ser outras coisas. Mas dentro desta área, acompanhando a evolução da economia, queremos ser um parceiro forte, um interlocutor forte do poder político e um representante reconhecido dos diversos setores que procuramos integrar. Por isso, neste momento, até tendo em conta o crescimento da Confederação, desdobramos a divisão de serviços em serviços ao consumidor e serviços às empresas. E, por isso, são os primeiros estatutos que refletem este novo xadrez. Criámos um Conselho Geral, precisamente para servir de interlocutor interno entre Assembleias Gerais quanto aos principais problemas e preocupações dos diversos setores. Reduzimos alguns órgãos operacionais para os tornar mais operativos e
essa foi provavelmente a principal razão que me levou a aceitar este mandato, já que, como todos aqueles que me acompanharam ao longo destes anos, sabiam que tinha a intenção de terminar o meu ciclo de dirigente da CCP no mandato que hoje termina. No entanto, não é fácil, tendo em conta as características destes estatutos, e, portanto, aceitei continuar a desempenhar este papel durante um mandato que eu chamei de transição, e é mesmo transição e é o último, porque em Portugal, infelizmente, muita gente sabe entrar e pouca gente sabe sair. E penso que nós devemos saber entrar e sair nos momentos certos e adequados, enquanto temos um papel positivo. E isso é tanto mais importante quanto, neste momento, nós estamos a viver uma situação económica particular e constituir uma equipe, reduzindo o número de presenças em órgãos sociais, fazendo todas estas adaptações, provavelmente seria muito mais complicado para alguém que não tivesse a história e assumisse esta responsabilidade desta alteração estatutária. Ainda por cima, com uma, digamos, situação complementar. Esta alteração estatutária foi aprovada por uma das maiores assembleias de sempre da história da Confederação, sem votos contra e sem abstenções, e estes corpos sociais foram eleitos pela maior assembleia da história da Confederação, sem votos contra e sem sequer algum voto de abstenção. Isso é uma responsabilidade extra para mim, para todos os membros destes corpos sociais e, no fundo, para todas as associações, porque estamos a preparar um alargamento e uma capacidade de intervenção alargada e de interlocução, seja com os governos, seja com a Assembleia da República, seja com o Presidente da República, seja com as autarquias, através das associações e através da CCP. Entrando agora, enfim, naquilo que para nós são algumas preocupações, que eu vou procurar apontar apenas os pontos principais, e mesmo assim o meu estimado colega Francisco Calheiros vai achar que eu falei demais, mas, de qualquer modo, a situação obriga-me, já está a cronometrar, faz parte, na Constituição Social também faz o mesmo. Portanto, bom, mas entrando agora, digamos, de algumas considerações não muito longas que eu gostaria de fazer, eu diria que a nossa grande preocupação da CCP nos últimos anos, e em particular nos mandatos a que eu presidi, foi a evolução da economia portuguesa, em particular o modelo económico de desenvolvimento que nós temos vindo a prosseguir ao longo dos anos, que nos deu um crescimento anémico no século XXI e que, inclusivamente, perdemos alguns furos no ranking em termos de países europeus no que se refere a poder de compra. E isso é uma questão que nos preocupa e consideramos que os vários governos, e não fazemos qualquer distinção aqui entre as características políticas de cada um desses governos, têm tido uma orientação global em relação à política económica que não tem valorizado aquilo que nós pensamos que é o elemento-chave, que é Portugal tem que centrar-se na criação de valor. Ou seja,
mais do que, por exemplo, medir exportações por volumes brutos, interessa medir exportações líquidas por valor acrescentado nacional. E, nesse aspecto, os serviços em particular, e o comércio é um desses serviços, os serviços em particular têm um papel fulcral em termos estratégicos, precisamente no valor acrescentado. No valor acrescentado nos serviços em si, no valor acrescentado nas outras áreas da economia, seja a agricultura, seja a indústria, e temos feito um grande esforço por entender isso. Temos feito vários trabalhos nesse sentido, porque consideramos que o valor acrescentado na economia hoje tem componentes intangíveis que os serviços são elementos estruturantes e isso é que vai permitir e pode permitir Portugal, nesta revolução económica do 4.0, poder não perder o barco como perdeu na Revolução Industrial e noutras revoluções agrícolas, noutras fases de desenvolvimento económico. E essa tem sido a nossa grande batalha. Demorou anos a que nos documentos da concertação social e outros aparecessem sempre, quando se fala de economia, bens e serviços, porque durante muitos anos só se referia a bens. As estatísticas do INE, quando falam de exportações, só falam de bens. Só o Banco de Portugal é que analisa as exportações de serviços. E isso, de facto, é uma visão datada da economia da primeira metade do século XX e nós já estamos a andar na primeira metade do século XXI. Não é intencional, é, de facto, alguma dificuldade em encontrar este novo enquadramento e por isso é que nós fizemos vários esforços, quer para perceber a incorporação dos serviços nas exportações, que para além da exportação de serviços em si, o que incorpora nos outros setores. Por exemplo, a questão, o papel na balança comercial e de pagamentos, já que em termos de bens continuamos a ter uma balança negativa. Desenvolvemos trabalhos na área do papel dos serviços na fixação de não residentes, em particular articulado com a coesão territorial, e neste momento temos desenvolver um observatório com 31 municípios, precisamente para medir estas evoluções nesta área, e esta tem sido uma das grandes batalhas da Confederação, até porque hoje em dia, mesmo a questão da coesão territorial é cada vez mais importante perceber o papel dos serviços no desenvolvimento das cidades. As cidades hoje são um grande centro económico. Há 600 cidades que hoje em dia produzem 50% do PIB mundial e é preciso, e a pandemia demonstrou a necessidade de nós repensarmos a cidade, com tudo o que tem a ver com mobilidade, com tudo o que tem a ver com urbanismo comercial, que, infelizmente, o modo como em Portugal temos desenhado a aplicação dos fundos europeus tem subestimado todas estas dinâmicas. Subestimaram os diversos, digamos, quadros comunitários de apoio, subestimou o PRR e temos a expectativa de que o Portugal 2030 possa corrigir alguns desses aspectos. Não estamos muito otimistas, na medida em que, pelo menos, desde que a CCP tem tido um papel ativo, em particular na área da formação, nos diversos quadros comunitários de apoio, o Portugal 2030 foi aquele em que o movimento associativo, nomeadamente as confederações empresariais, tiveram menor participação.
E isso, de facto, são preocupações grandes e eu não me canso de repetir que, sendo neste momento o comércio e serviços representando praticamente mais de 2/3, quer dizer, do PIB, mais de 2/3 do VAB e mais de 2/3 do emprego, nos últimos quadros de apoio, incluindo o Portugal 2020, da parte que foi aplicada às empresas do setor privado, o comércio representou 4% e os serviços 11%. É evidentemente que não é necessário que haja uma lógica mecânica de aplicação dos fundos europeus em termos do peso no PIB, mas esta desproporção é gritante e tem um significado negativo em nossa opinião. E isto não tem a ver com nenhuma perseguição, tem a ver com o modo como são estruturados, o modo como as despesas são elegíveis, o modo como, inclusivamente, todo este conjunto de áreas são integradas na repartição dos diversos projetos, dos diversos POs, e sejam regionais, sejam nacionais, sejam setoriais. Isto é tanto mais importante quando, neste momento, apesar de tudo, o PRR abriu alguma transversalidade na abordagem, precisamente na abertura para os diversos setores de vários projetos, que é um facto. No entanto, globalmente, o comércio e o serviço, em nossa opinião, são menorizados. E, acima de tudo, havendo da parte do PRR uma grande abertura em termos da digitalização, que para nós é um elemento de facto estruturante e extremamente importante para o desenvolvimento da economia, para a modernização e para apanharmos precisamente o comboio da economia 4.0, há uma questão estrutural que ainda hoje, numa reunião que fizemos informal do Conselho Geral, até para as pessoas se conhecerem, e aproveitámos o facto de haver muita gente de fora de Lisboa e hoje estarem aqui presentes devido a esta tomada de posse, para fazer uma troca de impressões informal, é claramente o facto de o IVA não ser elegível como despesa. O IVA não ser elegível como despesa, em particular para o movimento associativo, é uma questão fulcral que vai dificultar brutalmente, desculpe o termo, a participação da sociedade civil, seja de empresas, seja nomeadamente de associações, nessa situação, porque não há entidades com capacidade de suportarem 23% dos custos. Ou seja, só são elegíveis, portanto, os custos brutos diretos, não são os brutos, os custos diretos líquidos sem IVA. E isso, aproveito, estar aqui vários representantes do Governo, nomeadamente 2 ministros, aliás, isto já lhes disse diretamente, isto pode bloquear, nomeadamente, o aproveitamento do potencial, por exemplo, do aviso que saiu hoje sobre as aceleradoras digitais. As associações, que são elementos dinâmicos e estruturais na mobilização do tecido empresarial, ao não poderem, neste momento, considerar o IVA como um custo e sabendo que, digamos, estas sociedades sem fins lucrativos não podem fazer a repercussão do IVA como se fazem normalmente, digamos, uma empresa, isto pode ter um efeito bloqueador na utilidade de todos estes investimentos, independentemente das intenções. Eu refiro sempre, eu acho que o que tem havido neste momento de menorização destes setores não é intencional, é de facto
uma visão demasiado clássica e demasiado datada do modo como se constrói hoje em dia a cadeia de valor. Porque hoje em dia, praticamente, vendem-se pacotes de bens e serviços. E mesmo os serviços também funcionam em pacote, onde estão associados a um serviço ou um bem, o financiamento, a assistência pós-venda, as aplicações, os complementos, no digital as apps, etc. Portanto, o modelo da economia hoje é completamente diferente e, por isso, nós pensamos que, independentemente das boas intenções, se não conseguirmos ter esta visão, dificilmente Portugal poderá entrar numa economia de valor acrescentado perfeitamente, digamos, estruturada para poder responder às necessidades e um posicionamento no século XXI. Sob esse ponto de vista, eu gostaria de referir o seguinte. Neste momento, os dois documentos, um que saiu e outro que se vai desenhar proximamente, vão ser muito importantes para o trabalho do movimento associativo. O primeiro é o OE22 e nós mantemos as nossas críticas ao Orçamento de Estado 22 devido à insuficiência, em nossa opinião, com que são tratados os problemas da capitalização das empresas, da fiscalidade das empresas e do investimento público. Pensamos que o investimento público é baixo e até porque temos a experiência da taxa de execução ser sempre muito mais baixa do que o próprio valor que é colocado nos orçamentos. A fiscalidade não é suficientemente agressiva para enfrentar o momento que nós vivemos em termos das empresas, que é um momento complicado. Nós temos aqui um mix explosivo, que é a fragilidade resultante da pandemia, as complicações, passo o termo, devido à situação de guerra na Europa, e, em terceiro lugar, a inflação. Este mix é um mix complexo, não é fácil de enfrentar nem de encontrar soluções, mas é um mix que exigiria, em nossa opinião, uma capacidade de apoio muito mais agressiva, quer em termos de fiscalidade, quer em termos de capitalização, quer em termos de investimento público. Por outro lado, o Governo colocou no seu programa um desafio que nós partilhamos, a necessidade de haver um acordo de competitividade e rendimentos. Acontece que a competitividade ou parte de um aumento, de uma melhoria da produtividade em geral, ou então essa competitividade transforma-se automaticamente numa competitividade de custos e por aí nunca mais saímos dos baixos salários. Portanto, a competitividade, neste momento, o problema-chave à competitividade é a melhoria da produtividade. Portugal é um país que é um universo de baixa produtividade com ilhas de produtividade. É um universo de baixa produtividade com ilhas de produtividade. Temos ilhas positivas, como é evidente. Temos multinacionais, temos algumas startups, temos 3 ou 4 unicórnios, temos setores que conseguiram aumentar brutalmente a produtividade, como a agricultura, mas isto são ilhas, não é o universo. E o problema da produtividade para nós é um problema completamente estrutural neste momento, porque sem aumento da produtividade não acreditamos que seja possível subir o nível de rendimento e o nível salarial das pessoas. Porque fazê-lo por via administrativa, e nós aqui estamos muito à vontade, porque nunca consideramos que desde que houvesse uma política económica procíclica, que os aumentos de salários mínimos e outros conduzissem necessariamente ao desemprego, como alguns arautos apregoam. O nosso problema nunca foi esse. O problema foi que,
se não subir a produtividade, o nosso tecido empresarial tem algumas características que dificultam esse aumento da produtividade e a concentração de esforços do Governo devia ser nesse sentido. E, eu volto a dizer, dissemos isto a todos os governos, de todas as cores políticas. E há 3 vertentes que são fulcrais. Uma é a qualificação da mão de obra, e aí tem sido feito algum esforço, nomeadamente apoiado em fundos europeus, em termos de formação, em termos de ensino, até em termos de ensino profissional, tem sido feito algum esforço, evidentemente que é preciso melhorar, mas temos um problema da qualificação da gestão. Não é por acaso que o nosso tecido empresarial, nomeadamente de empresários, tem menos qualificações académicas que os trabalhadores. Isso é uma razão histórica, tem a ver com digamos, a tipologia de empresas e aí, de facto, o Portugal 2020 foi um desastre, nomeadamente todos os programas de formação à ação, que são os programas, enfim, dentro dos fundos europeus, que têm tido mais utilidade para melhorar a qualidade da gestão. Esperamos que no Portugal 2030 essa situação seja ultrapassada, mas para isso é preciso fazer esforços em vários níveis. É preciso fazer esforços em termos do ensino. No ensino também temos, de facto, uma pouca adaptação às necessidades globais da economia. Temos ilhas, mais uma vez, temos ilhas de grande qualidade, que formam quadros de grande qualidade, mas que, inclusivamente, devido ao padrão salarial, depois vão-se embora para o estrangeiro. Portanto, neste contexto, há um terceiro aspecto que para nós é fulcral. A atomização do tecido empresarial português é um bloqueio à produtividade. Não tenhamos ilusões que, enquanto o tecido empresarial português tiver este perfil, a produtividade não atinge níveis europeus. E, por isso, esta atomização significa que têm que ser feitos incentivos, claramente, seja fiscais, sejam outros, à fusão, para ganhar escala, é preciso ganhar escala, há trabalho em associação, trabalho em rede. Há exemplos, sei lá, por exemplo, o calçado com a exportação conseguiu fazer isso, mas a tradição portuguesa não vai nesse sentido. E aí pensamos que os fundos europeus foram desperdiçados, entre aspas, porque poderiam ter sido incentivados em relação a esta situação, ou seja, privilegiarem e favorecerem precisamente este tipo de evolução. Portanto, Sra. Ministra, a quem vai, digamos, na concertação social encabeçar o projeto, dir-lhe-emos o seguinte: ou conseguimos trabalhar nestas vertentes, ou não se vão conseguir salários com medidas administrativas. Nem o país tem dinheiro para subir salários só à custa de benefícios fiscais. E isto é um beco sem saída. E eu penso que temos que refletir muito profundamente nesta situação. E isso, na CCB, nós temos bastante preocupação com estes pontos, porque pensamos que, independentemente da defesa dos interesses corporativos dos nossos associados, como Confederação, temos que, até pela transversalidade de setores que nós representamos e que hoje viram aqui pela construção destes corpos especiais, nós temos uma necessidade absoluta de repensar toda a dinâmica económica nesta área. Estamos cá para isso, estamos cá para ser interlocutores, estamos cá para criticar, estamos cá para apoiar, estamos cá para participar, como aliás o projeto, o acordo de formação, mas não tenhamos ilusões. Isto não é uma questão de boas intenções, nem de esforços voluntaristas. Tem que se criar bases. Portanto, eu gostaria de referir isso, até porque não estamos muito otimistas quanto ao modo como
a chamada Agenda do Trabalho Digno foi negociada e discutida na Concertação Social, num contexto de grande pressão política, de algumas, digamos, condicionalismos do suporte parlamentar do governo de então, e o facto de hoje, digamos, considerarmos isso como um dado adquirido da nossa parte, não deveria ser. E, portanto, gostaríamos de fazer uma discussão de fundo e repensar toda esta dinâmica. Já me alonguei, portanto, o Francisco está a dizer que não, ainda bem, mas gostaria de terminar dizendo que continuaremos ativamente. Gostaríamos de apoiar as associações também de reforço no seu trabalho conjunto e estamos a fazer esforços nesse sentido. Do mesmo modo que também participaremos de um modo ativo em tudo o que seja, neste momento, enfim, o trabalho conjunto das confederações empresariais e é esse, digamos, o nosso motivo. Acho que já me alarguei demais, mas agradeço mais uma vez a vossa presença e penso que a CCP continuará a desempenhar o papel que sempre desempenhou, procurando cada vez melhor, fazer cada vez melhor, ir com profundidade, ter propostas e, evidentemente, não temos verdades, mas temos contribuições a dar. Muito obrigado. Convido agora a usar da palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva. Muito boa tarde a todos. Podia fazer aqui um discurso de 1 minuto dizendo que já tudo foi dito e terminava, portanto, a minha intervenção, mas isso parecia mal. Portanto, vou tentar dizer algumas palavras. Primeiro que tudo, saudar todos os presentes, saudar a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, os Srs. Secretários de Estado, os dirigentes dos organismos da Administração Pública que estão presentes, o Sr. Inspetor-Geral da ASAI, de saudar todas as associações aqui presentes, o movimento associativo empresarial é extremamente importante em Portugal, e saudar esta figura que é o engenheiro João Vieira Lopes, que é eleito para um 4º mandato, que eu acho extraordinário, numa associação que é um dos grandes exemplos do associativismo empresarial no país, que aglutina mais de 100 associações e representa mais de 200.000 empresas. E quando olho para o mosaico heterogéneo que esta Confederação do Comércio e Serviços representa, é realmente extraordinário. E organizar todas estas associações, interpretar os interesses e lutar por esses interesses, como ele tem feito e as direções que eu tenho acompanhado, eu acho que é absolutamente notável. Ainda por cima, é o único português que eu conheço que não apanhou o Covid, portanto tem uma resiliência absolutamente extraordinária. E, portanto, saúdo a nova direção, espero que façam um excelente trabalho. E, portanto, quando nós olhamos para o mundo de hoje, é evidente que há mutações muito impressionantes. Nós temos claramente uma mutação geopolítica em curso, uma hostilidade crescente entre os Estados Unidos, a União Europeia e, do outro lado, a Rússia e a China. E, portanto, temos as placas tectónicas da geopolítica mundial que estão em movimento. Temos uma guerra na Europa que se segue a uma pandemia que pôs o mundo do avesso. E, portanto, isso tem um impacto muito significativo em todo o nosso tecido empresarial, o nosso tecido produtivo. E da parte do Governo, a única coisa que fazemos é arregaçar as mangas, trabalhar todos em conjunto. Ainda ontem e hoje estive no norte do país a falar com múltiplas associações empresariais dos diversos setores que estão a ser mais fustigados pela crise dos preços da energia e, portanto, a que temos que responder. E da parte do Governo, na medida do possível, vai ser sempre esta orientação, construir parcerias, trabalharmos ombro a ombro, identificarmos os problemas. Não vamos conseguir resolver tudo, mas penso que podemos contribuir para resolver muitas das questões. E no que concerne ao comércio e serviços,
É evidente que as preocupações são múltiplas, mas eu penso que os desafios são fascinantes. Desde logo com a emergência do ciberespaço, o ciberespaço pode ser um eixo de reestruturação de todas as atividades de comércio e serviços e não só de outros setores da economia. E o ciberespaço significa que com as plataformas eletrónicas, as empresas portuguesas que produzem produtos ou serviços que podem vendê-los se têm qualidade no mercado global. E isto abre janelas novas, múltiplas dimensões, duplica a economia, é uma oportunidade significativa para o futuro. Mas nós não vamos conseguir preencher essa oportunidade sem realmente empreender o processo de digitalização das empresas, fortalecê-lo e atender à multidimensionalidade de desafios que estão sempre presentes. E é óbvio que as plataformas eletrónicas, o principal ativo não é físico, é o valor intangível dos dados e o tratamento dos dados, a sensorização dos produtos, a customização relativamente aos clientes, a diferenciação que nós vemos hoje no comportamento dos mercados, quer de bens, quer de produtos, e evidentemente na alteração também dos hábitos dos consumidores, que a própria pandemia exponenciou, colocam desafios novos a que há que responder. Mas eu penso que quando analisamos do ponto de vista global tudo o que se está a passar, eu penso que as crises são realmente muito significativas, mas não podemos desistir e só é derrotado quem desiste de lutar e, portanto, temos que lutar. Penso que há oportunidades significativas e eu não sou só muito negativo na análise do nosso modelo de desenvolvimento económico e do percurso da nossa economia. Nós temos setores da economia que são extraordinários, desde logo a crescente servitização do tecido empresarial. Temos aqui, a nível da Confederação do Comércio e Serviços, uma confederação que representa por si só grande parte do valor acrescentado bruto que é gerado no país, parte significativa dos empregos, parte significativa do valor que é gerado. E, portanto, nós temos de trabalhar com todos os setores em conjunto e, com certeza, que o comércio e serviços são absolutamente indispensáveis para fazermos face a estes desafios. Mas eu penso que o engenheiro João Vieira Lopes já enunciou alguns destes desafios. Portanto, quando nós olhamos para a economia portuguesa, é realmente frustrante verificar que há imenso potencial, mas ainda não estamos numa trajetória de desenvolvimento como nós queríamos para nos aproximarmos aos países da média da Europa. Isso tem a ver muitas vezes com a literacia financeira e de gestão e, portanto, temos que lançar programas aí com as nossas escolas de negócio e as nossas escolas de administração para tentar incentivar a qualificação da gestão é absolutamente decisiva. Nós temos que continuar a apostar na inovação. Temos exemplos claros no país como a inovação tecnológica pode criar valor, pode conduzir à criação de produtos e serviços de alto valor acrescentado e pode transformar completamente a economia. E eu estou crente que no âmbito do PRR, com as 64 propostas que nós recebemos das agendas mobilizadoras, e algumas das agendas também têm a ver com os serviços e com o comércio, no fundo, moldar as cadeias de valor e os tecidos produtivos para absorverem a potencialidade que existe com a inovação tecnológica, com a incorporação das tecnologias digitais. Há estudos que revelam que o impacto das tecnologias digitais pode ser 10 vezes maior que o da Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. E, portanto, pode transformar completamente a nossa economia. E eu penso que isso também está ligado à aposta que temos que continuar a fazer na qualificação dos recursos humanos, na internacionalização das empresas e olhar para o tecido produtivo do país, no sentido também de termos uma estratégia inteligente para a substituição das importações. Quando olho para os produtos e serviços que exportamos, alguns deles têm um alto conteúdo importado nas nossas exportações. E eu penso que esse é um dos fatores, dos vetores, que explica também depois porque é que o PIB português não tem, digamos, aquela explosão e aquele dinamismo que nós queremos. Mas não podemos esquecer que nós vivemos num país que dentro de 22 anos ou 21 anos vai fazer 900 anos de história. É uma nação resiliente, uma nação de lutadores, e é exatamente este espírito que eu penso que nós temos que transportar para a economia. Estamos absolutamente cientes que o modelo de crescimento económico e de desenvolvimento do país tem que basear-se na inovação, tem que basear-se na transformação das cadeias de valor, tem que se basear na incorporação do conhecimento em tudo aquilo que fazemos, tem que se basear na digitalização, que pode transformar os modelos de negócio, os próprios processos de fabrico, os processos de intermediação dos serviços, que também estão a mudar. Não podemos esquecer, quando olhamos para aquilo que se passa
no mercado internacional dos serviços e dos produtos. Nós temos hoje a desintermediação dos brokers, temos os processos agregados expeditos para mandar com os produtos e serviços para qualquer parte do mundo, mas temos fundamentalmente hoje um problema seríssimo ao nível da logística. A logística é a espinha dorsal do comércio internacional e nós vemos que o fim da pandemia, logo que a retoma começou a crescer, os problemas logísticos impressionantes que tivemos no ano passado, as interrupções nas cadeias de abastecimento logístico internacional, desde logo no tráfego marítimo, as filas nos portos, o aumento dos transportes marítimos, tudo aquilo que depois configurou o crescimento dos preços da energia que já estava a existir antes da guerra da Ucrânia e, portanto, a renormalização das cadeias logísticas e do abastecimento internacional é também um fator-chave para o futuro. E isso pode também afetar o nosso tecido produtivo e o nosso tecido industrial e tudo o que tem a ver com os serviços e com o comércio. Mas eu acredito profundamente que pela primeira vez, talvez nas últimas décadas, nós estamos do lado certo da história. Mesmo a questão do gás e do fornecimento do gás da Rússia à União Europeia, se formos para aquilo que o REPowerEU, que foi decidido na União Europeia, portanto 2/3 das importações de gás até ao fim deste ano deixarem de depender da Rússia, isso significa 100 mil milhões de metros cúbicos de gás que têm que vir de outros lados do mundo. E é por isso que estamos a tentar posicionar o Porto de Sines na vanguarda dessa resposta, em ligação com os decisores alemães. Eu penso que Sines pode ser um grande hub de importação do gás natural, porque está próximo dos Estados Unidos, de Trinidade e Tobago, da Nigéria, está no centro do Atlântico, e 100 mil milhões de metros cúbicos de gás colocados nos países do norte da Europa significa, nesta altura, cerca de 1000 navios de grande porte em portos que já estão com o tráfego altamente saturado. E, portanto, se nós conseguirmos isto e fizermos o transshipment, uma espécie de pipeline virtual para a Europa, tudo aquilo que é o comércio, os serviços ligados, as plataformas logísticas podem mudar. E Sines tem múltiplos outros desenvolvimentos que também podem potenciar o comércio e os serviços, desde logo os serviços de software, com a instalação dos cabos submarinos, e estamos a verificar uma tendência que é muito positiva para o país, porque com os problemas de segurança no norte da Europa, muitos dos projetos dos cabos submarinos estão a vir para sul, particularmente para Portugal, e isso significa que podemos ser um hub do tráfego internacional de informação e com as grandes multinacionais, como a Google e outras, que estão a instalar esses cabos, se tivermos centros de tratamento de dados com os engenheiros nacionais, aplicando tudo aquilo que é inteligência artificial, as máquinas que aprendem, nós podemos realmente entrar numa fase diferente no que concerne à incorporação dos dados e do tratamento da informação em todas as cadeias logísticas e nas cadeias de serviços que são extremamente importantes. E falando de serviços, os serviços de software são uma das áreas fundamentais em que o país tem que apostar, ligado à eletrónica, à microeletrónica e a todas as agendas que se posicionam aí. Portanto, eu penso que o momento é de grande preocupação, mas é um momento também de esperança. E no que concerne à Confederação do Comércio e Serviços, na linha dos desafios que o engenheiro João Vieira Lopes colocou, que tem a ver claramente com a afirmação do setor de serviços no modelo económico baseado no valor acrescentado, tem a ver com a digitalização, tem a ver com a introdução e a incorporação maior de tudo o que é o comércio na cadeia de valor produtiva no país. Nós aqui estaremos para responder e, portanto, a agenda para a competitividade dos serviços e do comércio, nós estaremos na primeira linha para discutir, para ver as medidas, para ver como fazer. Nesta altura, a nível do Ministério da Economia, estamos a trabalhar em estreita ligação com o nosso Gabinete de Estudos e Estratégia e também com o Banco de Portugal, a olhar para os indicadores de competitividade que estão construídos, quer a nível do país, quer a nível das empresas, que têm fatores muito específicos. Alguns temos um comportamento satisfatório, noutros nem por isso. Vamos ver todos esses fatores, dialogar com as associações e com as confederações e ver como é que podemos evoluir e responder. Porque eu penso que a competitividade é absolutamente decisiva para o futuro, mas nós não podemos ter empresas competitivas sem inovação, sem literacia, sem capacidade para criar serviços e produtos de alto valor acrescentado. E isso iremos fazer. No que concerne à
digitalização, o PRR já tem um componente, espero que o PT 2030 continue a corporizar esse desafio. Eu penso que é absolutamente decisivo para o setor do comércio e dos serviços. A digitalização crescente transfigura completamente não só as cadeias produtivas, mas a capacidade de responder e de afirmar estas cadeias produtivas à escala quer europeia, quer mundial. E as plataformas logísticas estão a mudar em concomitância com toda a transformação que se está a verificar aí. E o último elemento é a questão energética, é a questão da sustentabilidade. Nós já estamos a ver isso em vários setores e penso que o comércio e serviços também é absolutamente vital fazê-lo. As nossas empresas têm de ser empresas que têm um selo de sustentabilidade, uma atenção muito importante ao fator ESG, às questões ambientais, às questões da responsabilidade social, às questões da governance. E eu acho que isso é um fator diferenciador. E se conseguirmos afirmar este selo de sustentabilidade das nossas empresas também à escala europeia e exigir também que todos os produtos e serviços que entrem no espaço europeu estejam em compliance com esse selo de sustentabilidade, teremos a resolver dois problemas num só, dando maior competitividade às nossas empresas e exigindo também que os produtos e serviços que chegam à União Europeia não se eximam a respeitar essas regras. É uma longa batalha, mas eu penso que temos que travá-la, temos também de defender o mercado doméstico, temos que defender todo o nosso tecido produtivo e temos que afirmá-lo exatamente em linha com a digitalização, com a transição energética, com a sustentabilidade e com a descarbonização. E, portanto, há múltiplos desafios, mas eu penso que temos também muita coisa positiva para acreditar e eu penso que a esperança é a gramática da vida, portanto, a espécie humana, quando perde a esperança, deixa-se dominar pelos seus piores demónios e é também muito importante, no meio de todas as dificuldades, mantermos a esperança e reafirmar a disponibilidade do Governo em todas as áreas para trabalhar ombro a ombro com a Confederação do Comércio e Serviços e com todas as outras representações do associativismo empresarial. Obrigado. E com as palavras do Sr. Ministro da Economia e do Mar, damos por encerrada esta sessão. Tomada de posse dos órgãos-chefes. Tem algum... Convido-os a beber uma bebida connosco aqui no restaurante ao lado. Muito obrigada.